A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresenta Notícias da Igreja, outubro de 2014. Daqui a pouco, vejam o que acontece quando a fé de um arcebispo se une a vozes da Igreja para compartilhar com cânticos a maior de todas as histórias. É maravilhoso pensar que podemos fazer uma coisa tão linda juntos. Os 12 são incansáveis em seu ministério e viagens, transmitindo uma mescla de admiração e assombro. É significativo estar aqui, onde Paulo esteve, prestando testemunho da ressurreição. E mais, um novo templo no sul da Flórida traz alegria a Fort Lauderdale e destaca a história de um pequeno grupo cujo início se deu a partir de um simples sonho de um homem. Uma das coisas que mais gosto na igreja é sua ênfase na família. E veremos o que acontece quando a fé e o trabalho se unem de maneira muito improvável. Mas primeiro, falem com qualquer pessoa na rua e é provável que ela conheça o Mormon. Na verdade, meu primo. Ex-namorada. Ou tenham ouvido falar de alguém que seja Mormon. Quem são os Mormons? O que nos motiva? Mas a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem pessoas interessantes e diferentes de tantas áreas de atuação na vida pessoal e profissional que às vezes é difícil definir o que os diferencia do mundo da fé e da família. Mas é exatamente isso que o novo documentário Conheça os Mormons tenta fazer. Câmeras acompanham a rotina diária de 6 famílias de santos dos últimos dias dos Estados Unidos e do exterior. Jesus Cristo veio ao mundo para servir. Ele é o grande exemplo de um servo. Ele nos fortalece quando servimos aos outros. Busco o Senhor para me ajudar a tomar decisões, não para ganhar ou perder, mas para decidir. Esse documentário Conheça os Mormons será lançado nos cinemas dos Estados Unidos em 10 de outubro, sexta-feira. Para encontrar um cinema ou para mais informações, visite meetthemormons.com. O elder David Bednar transmite em agosto uma mensagem transformadora no Merit Center na Universidade Brigham Young. Ele fez o discurso principal de um evento anual bem conhecido, denominado Semana Educacional, e a mídia social foi o tema central. Como discípulos, devemos usar os canais da mídia social como um meio de projetar a luz e a verdade do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Falando das redes sociais e do interesse gerado pelo filme Conheça os Mormons, o elder Bednar abordou a curiosidade das pessoas que utilizam a mídia social para obter informações atualizadas, tais como esse filme sobre os santos dos últimos dias. Este filme é para os membros compartilharem suas crenças com familiares e amigos de modo simples e eficaz. O elder Bednar lembrou as implicações missionárias que a mídia social pode ter, mas isso exigirá o esforço combinado e contínuo dos membros em compartilhá-las por meio de sites como o Facebook, Twitter e Pinterest, citando só alguns. Os exorto a varrerem a terra com mensagens de retidão e verdade, mensagens autênticas, edificantes e louváveis. Literalmente, inundarem a terra como um dilúvio. O convite do elder Bednar vem com um lembrete claro de que haja equilíbrio no trabalho missionário dos membros, especialmente no uso das ferramentas interativas da tecnologia online. Muito tempo pode ser desperdiçado, muitos relacionamentos prejudicados ou destruídos, e os preciosos padrões de retidão negligenciados quando a tecnologia é usada de modo indevido. Não devemos permitir, nem mesmo as boas aplicações da mídia social, a suplantarem o melhor uso do nosso tempo, nossa energia e recursos. À medida que a igreja cresce no mundo, também aumentam as viagens dos 12 em seu empenho de abranger e ministrar aos membros e pesquisadores da igreja. Começamos na Ásia, na ilha-nação de Taiwan, onde o elder Jeffrey R. Holland presidiu uma conferência de estaca e respondeu a perguntas dos membros da igreja presentes, que somavam mais de 56 mil pessoas. Nunca participei de uma reunião com melhores perguntas do que em Taiwan, o que, para mim, instintivamente demonstra imediatamente a maturidade da igreja.
O Elder Holland participou da comemoração do aniversário de 65 anos da organização da igreja em Hong Kong, durante um devocional especial com mais de 20 mil santos dos últimos dias, residentes nessa cidade metropolitana e histórica. No entanto, além das grandes reuniões inspiradas pela visita de um apóstolo, o Elder Holland refletiu sobre o valor de uma pessoa ao passar um tempo com a emergente igreja na Índia. Trabalhamos para salvar almas, uma de cada vez. É assim que a igreja cresce e é o que acontece na Índia. O Elder D. Todd Christofferson esteve em lugares históricos fazendo uma parada no Reino Unido para dedicar um edifício especial para jovens adultos em Manchester, depois seguindo para Bruxelas, Bélgica, para reunir-se com os membros da Comissão Europeia sobre Assuntos Religiosos. Queremos ser ouvidos, queremos ter uma voz em tudo isso. Uma rara oportunidade de reunir-se com os santos dos últimos dias ocorreu no mar Mediterrâneo. O Elder Christofferson ministrou aos membros da igreja na Grécia e no Chipre e caminhou por onde o apóstolo Paulo esteve nos tempos bíblicos, em Corinto e no Aerópago. É significativo estar aqui, onde Paulo esteve, prestando testemunho da ressurreição. Esta continua sendo a nossa grande mensagem. E o ministério continua na América do Sul. Os santos brasileiros, que totalizam mais de 1 milhão nesse país, participaram de várias conferências, devocionais e seminários para ouvir os conselhos e o incentivo do Elder Russell M. Nelson e do Elder Neil L. Anderson, dos 12, em cidades como Curitiba e São Paulo e na capital, Brasília. Estou muito otimista. O Brasil faz parte do coração da igreja. Essa viagem de maio foi especialmente memorável para os dois apóstolos ao observarem a defesa da liberdade religiosa no país, os membros fortes e dedicados do Brasil e o crescimento da igreja desde 1980, quando o Elder Nelson organizou a estaca de número 53 em 1986. Atualmente, temos 250 estacas no Brasil. Não havia templo naquela época. Hoje temos 6, com mais 2 anunciados. É inacreditável. A igreja está crescendo a cada ano e isso tem sido uma grande bênção para nós como testemunhas oculares desse crescimento. Daqui a pouco, seu dever era do tipo que não se pode contar em casa, mas ele o fez. Sua reflexão é um lembrete poderoso do que precisa ser preservado. Um estudo recente mostrou que 1/4 de todos os americanos consideram a religião a mais ameaçada das liberdades garantidas pela primeira emenda. Continuando a defender a razão e a causa da liberdade religiosa, o Elder Dallin H. Oaks falou à Universidade Utah Valley em abril sobre a necessidade de a sociedade defender a liberdade religiosa e incentivou as pessoas com pontos de vista diferentes a ajudar umas às outras. Neste país, temos uma tradição de tolerância à diversidade, suficiente para permitir que pessoas com diferentes pontos de vista convivam em paz. Queremos conviver juntos em felicidade e harmonia. Desejamos maneiras eficientes de resolver as diferenças sem ira ou contendas, mas com tolerância e compreensão mútua. O presidente Barack Obama e outros líderes mundiais se reuniram para comemorar o Dia D, na França, e prestar tributo aos soldados que deram a vida na Segunda Guerra Mundial. Há mais de 70 anos atrás, alguns dos homens mais corajosos de nossos tempos cruzaram o Canal da Mancha e enfrentaram um perigo indescritível nas praias da Normandia para libertar a França ocupada pelos nazistas. É um lugar onde as orações são rápidas, sem perda de tempo, e você apenas tenta sobreviver com a esperança de que tudo vai dar certo. Um deles ainda está conosco hoje, um santo dos últimos dias de 89 anos, veterano do Exército, Keith Davis, que aos 19 anos esteve nessa praia e entrou permanentemente nos livros da história do maior conflito que o mundo já enfrentou. Você precisa ter muita fé quando estiver lá.
Sem ter que viajar até Normandia, longe de sua casa em Springville, Utah, Keith e a esposa, casados há 67 anos, Marva, fazem uma jornada mais próxima de casa durante o Dia de Finados para honrar os veteranos com quem lutou há tanto tempo. Sinto que ajudamos a pagar o preço. Penso nos jovens que foram mortos, inclusive os alemães, milhares de pessoas mortas. Juntos, preservamos a paz. Ele fez uma extraordinária viagem pela Europa. A libertação da França foi apenas o começo. Ele lutou na Batalha das Ardennes com seus companheiros, libertando o primeiro campo de concentração nazista na linha de frente ocidental da Alemanha, Ohrdruf. Ele foi o primeiro a ser inspecionado pelo comandante dos aliados, Dwight D. Eisenhower. É muito bom saber que liberamos esses campos, mesmo depois de mais de 6 milhões de judeus mortos. Sentimos que foi bom termos ido, mas chegamos tarde demais. Muitos foram os reconhecimentos, e mais recente, do Centro Comunitário Judaico de Salt Lake City. Relembrando, ele sabe que valeu a pena. Acho que se fosse jovem, certamente iria novamente. Falando frequentemente para grupos de jovens e organizações comunitárias, Keith compartilha detalhes angustiantes da vida de um veterano de guerra daquela época. Nossas liberdades precisam ser preservadas. Temos de manter as lembranças para que as novas gerações possam estudá-las. Precisamos preservar o passado. São Francisco, uma cidade que vale a pena visitar, mas não limite as coisas belas para ver. Além da paisagem natural da Baía da Califórnia na costa do Pacífico e das maravilhas da engenharia como a ponte Golden Gate, há uma longa tradição de inclusão religiosa e cultural aqui. Nova vida, nova esperança e fé renovada foram celebradas na gloriosa época de Páscoa na Catedral de Santa Maria, por meio de uma apresentação de O Cordeiro de Deus, do compositor santo dos últimos dias, Rob Gardner, que relata com música os dias finais do Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso pensar que podemos fazer uma coisa tão linda juntos. O coro, a orquestra, os cantores e o público ali reunidos representam um movimento interreligioso da região de São Francisco, que une a comunidade cristã, agora em seu 4º ano, com a bênção do arcebispo de São Francisco, Salvatore Joseph Cordileone. Acho que esse é um exemplo de como é importante que pessoas de várias tradições religiosas trabalhem juntas para edificar um espírito de boa vontade, de paz e para contribuir para o bem comum. O Cordeiro de Deus transmite uma mensagem de amor e sacrifício que atrai a comunidade de fiéis e promove a boa vontade em toda a cidade. Minha esperança é de que todos possam voltar para casa e saber de que os que cantaram nessa noite estavam representando pessoas reais. A seguir, um convite que cumpre uma promessa feita de bem longe e inspira um rapaz de modo improvável. Senti como se um exército de anjos estivesse chegando para nos ajudar. Basta olhar e não é difícil encontrar um local onde vocês são necessários. Muito obrigado por estarem aqui. Isto é incrível. O Dia de Serviço Anual Mãos que Ajudam dos Santos dos Últimos Dias, no norte da Califórnia, se tornou uma atividade essencial nas comunidades, onde se reúnem cerca de 50 mil voluntários, atuando por toda parte, desde as florestas de sequoias de Eureka, as comunidades urbanas e parques costeiros do sul de São Francisco. Podar, arrancar ervas daninhas, abrir trilhas, cavar valas, recolher folhas e galhos, seja o que for. E este ano, os organizadores do Dia de Serviço fizeram parceria com um lar para adolescentes para realizar projetos de serviço e aquecer o coração dos jovens que moram ali. E descobriram necessidades de ajuda a poucos passos do templo de Oakland. É muito bom. É como se todos estivessem devolvendo algo à comunidade. Sinceramente, adoro isso. É como se fosse Natal. Eles vão embora e depois voltam. É como se o Papai Noel esteve aqui. Eles retornam para belos jardins, prédios e dormitórios e
uma escola pintada, e é como um novo dia para eles. E eles ficam muito impressionados, toca o coração deles. É como mágica e é uma grande bênção, é isso mesmo. A escola entrará de férias e o verão está chegando. E o Zack Franken tem grandes planos para o estande de limonada que ele chama de Barraca do Zack. O garoto de Provo, Utah, contínuo empreendedor, está fazendo grandes negócios. O que vai fazer com o dinheiro? Uma nova bicicleta? Um videogame? Nada disso. Zack, que tem apenas 10 anos de idade, quer algo que dure mais. As doces lembranças que somente um coração generoso pode proporcionar. Eu me sinto muito bem. Sempre que eu vendo um biscoito, uma limonada ou uma camiseta, fica mais perto de conseguir uma cadeira de rodas. E o próximo passo? Daqui vamos doar o dinheiro para comprar cadeiras de rodas e não sabemos exatamente para onde elas irão, mas sabemos que vão para um bom lugar. Quando ele teve a ideia, as pessoas pensavam que nós estávamos por trás, mas realmente foi algo que ele queria fazer a cada ano e simplesmente apoiamos sua meta. A gente se sente tão bem. Eu quero fazer isso para sempre. É como se você ganhasse um brinquedo no Natal, mas é 1 milhão de vezes melhor do que isso. Desde que a barraca do Zack começou, já juntou o suficiente para comprar mais de 300 cadeiras de rodas. Saindo dos Estados Unidos, indo para Pichincha, na Cordilheira dos Andes, está a cidade de Quito, Equador. Aqui, numa movimentada capital que fica a quase 13.000 metros de altura, a esperança de um menino está ajudando a elevar o espírito das pessoas. O que diria ao Zack se ele estivesse aqui neste momento? O que ele está fazendo é parte do trabalho de todas as pessoas aqui. O esperamos de braços abertos. Ele é amado no Equador. Javier Torres é diretor executivo da CONIDAS, portador de deficiência física. Ele lidera um grupo sediado em Quito, cujo enfoque principal é entregar cadeiras de rodas a quem mais precisa delas. Seu grupo encontrou uma parceria duradoura com os serviços de caridade SUD e das pessoas que os apoiam, como o Zack, e do programa de bem-estar de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O que estamos fazendo aqui hoje é um treinamento de médicos de cada uma das províncias do Equador, para que eles consigam montar e entregar essas cadeiras de rodas que a igreja doou ao povo do Equador. Acreditar no que você está fazendo no mundo inteiro é extremamente importante para o povo. Nunca devem esquecer isso. Com mais de 1.000 cadeiras de rodas trazidas ao Equador e montadas pelos médicos treinados e especialistas de atendimento de saúde, os voluntários estão prontos para receber as próximas 50 pessoas, que vão recebê-las. Muitos viajaram de lugares remotos, onde esse tipo de atendimento personalizado não existe. É emocionante ver um ônibus repleto de pessoas com deficiência chegar aqui na capela e elas serem levadas para fora do ônibus e colocadas em uma cadeira e levadas para dentro para receber uma cadeira de rodas adequada para elas. Há lágrimas nos olhos dessas pessoas porque elas estão imóveis e isso vai mudar completamente a vida delas. E essa mudança de vida abrange muito mais. Desde subir num ônibus ou táxi numa cidade movimentada, até conseguirem emprego e serem autossuficientes. As possibilidades são inúmeras, mas às vezes uma simples expressão de alguém necessitado capta tudo o que queremos dizer. A cadeira de rodas que lhe deram me deu uma nova vida. Agora fica mais fácil me movimentar. Sinto-me feliz e agradeço a Deus por abrir a porta. Quando você se compromete e se envolve com as pessoas necessitadas deste país, toca o seu coração. Você muda e passa a ver a vida de modo diferente. Daqui a pouco, das Montanhas Rochosas para Everglades, mais templos são dedicados e elevam-se para o céu. Ainda que no momento nossos esforços estejam concentrados para terminar as construções dos templos anunciados e que não pretendemos anunciar novos templos, continuaremos a identificar locais onde novos templos serão construídos.
Na Conferência Geral de abril passado, o presidente Thomas S. Monson expressou a perspectiva profética de uma igreja que constrói templos por todo o mundo e alguns templos sem igual nas montanhas do oeste dos Estados Unidos que estão prestes a ser concluídos. Começaremos pelo templo do centro da cidade de Provo, em Utah. Este antigo tabernáculo e edifício histórico foi reconstruído após um incêndio e está pronto para ostentar a tradicional estátua do Anjo Moroni, que foi instalada no final de março. A igreja dedica o segundo templo na Flórida e o primeiro na região sul do estado, em Fort Lauderdale. Amo o templo. Foi a experiência mais maravilhosa que já tive. O presidente Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, acompanhado de sua esposa Harriet, dedicou o templo de Fort Lauderdale, Flórida, em 3 sessões, que tiveram início numa ensolarada manhã de domingo no dia 4 de maio. A noite anterior, a cidade havia sido coberta pela chuva. A Flórida não é o estado ensolarado? Por que chovia o dia inteiro? O Elder D. Todd Christofferson e outros líderes da igreja participaram da tradicional cerimônia de assentamento da pedra angular. As crianças da redondeza também participaram desse evento comunitário memorável. Estamos ansiosos por vê-los no templo. A presença e orientação do presidente Uchtdorf em Fort Lauderdale tiveram início na noite anterior, no campus da Universidade de Nova Southeastern, onde um animado grupo de jovens santos dos últimos dias e alguns de seus amigos deram boas-vindas à dedicação do templo com uma celebração cultural chamada Unidos por Nossa Fé. Estamos emocionados em apresentar-nos para o presidente Uchtdorf. Hoje foi muito estressante, mas no final foi muito legal. Tenho responsabilidades que devo manter e aperfeiçoar, então, com a ajuda do templo, sinto essa mesma influência de cumprir essas responsabilidades. E isso faz com que eu seja o melhor exemplo para meus amigos e meus familiares. De volta para o oeste, até o templo de Ogden, Utah, uma reforma de 4 anos de um templo construído na década de 1970 chegou à conclusão. Vocês trazem um bom espírito para a comunidade. A reforma do Templo de Ogden difere de outras recentemente realizadas, no sentido de que todo o exterior do Templo de Ogden foi completamente reestruturado, juntamente com os jardins do templo, que foram embelezados com fontes e calçadas, que convidam o público a passear pelo terreno do templo. Um conceito observado por aqueles que fizeram fila para vê-lo durante a visitação pública. Posso sentir o espírito lá. Foi maravilhoso. Estamos na casa do Senhor. E só de sentir isso e o espírito que você pode encontrar lá foi uma grande experiência. Era tudo o que eu esperava que fosse. O Templo de Ogden foi formalmente rededicado pelo presidente Thomas S. Monson, iniciando a primeira das 3 sessões no domingo, dia 21 de setembro. Vamos para Idaho, onde foi realizada a abertura da terra no dia 23 de agosto, sábado, no terreno do futuro templo de Meridian, Idaho. O Elder Bednar presidiu a cerimônia especial de abertura de terra e proferiu a oração dedicatória do terreno do templo, dando início à construção do templo, que começou na segunda-feira seguinte. Este templo, neste local, terá um impacto eterno em todas as pessoas. O templo de Meridian, Idaho, será o 5º templo no estado. No verão passado, a estátua folheada a ouro do Anjo Moroni foi colocada no alto de 2 novos templos em construção na América Latina. O templo de Trujillo, Peru, e o templo de Córdoba, Argentina, receberam sua estátua em meados de agosto. A seguir, com saúde física e comprometimento, os jovens Sud se unem e ninguém é deixado para trás. A Universidade Brigham Young em Provo, Utah, tem um novo reitor esse ano. Kevin J. Warden assumiu a liderança da principal universidade de propriedade da igreja em 9 de setembro. Kevin Warden é o 13º reitor da BYU, sucedendo Cecil O. Samuelson, que serviu como reitor da universidade por 11 anos. Nada deixando ao acaso ou à mercê do tempo e do desgaste, a igreja está preservando documentos raros de seus primeiros períodos na Biblioteca de História da Igreja em Salt Lake City, numa exposição especial chamada Alicerces da Fé.
26 artefatos históricos, revelações de escrituras, manuscritos do profeta Joseph Smith e outras publicações originais do século XIX e origens da igreja estão agora em exibição em receptáculos de preservação especial. Creio que é isso que faz a história tão interessante. Não apenas os documentos e as datas, mas as histórias associadas a eles. Para mim, isto faz com que a história ganhe vida. Na região montanhosa da Virgínia, a nordeste da Floresta Nacional George Washington, mais de 100 jovens de Arlington seguiram os passos e aceitaram alguns dos desafios enfrentados pelos pioneiros mórmons há 150 anos. Descobri que sou capaz de fazer coisas difíceis. Foi realmente difícil. A reconstituição da jornada pioneira retratando a migração para o oeste dos primeiros santos dos últimos dias do século XIX não é algo novo na Igreja Sud. Mas, num mundo em constante mudança, no qual os jovens são bombardeados por informações sobre o que é mais importante, os jovens encontraram entendimento e perspectiva dificilmente vivenciados na vida tecnológica dos tempos modernos. Acho que essa é a grande jornada da vida deles. A jornada deles é a de viver num mundo em que tudo tem a ver com a mídia digital, com informações, com autossatisfação. Mas essa jornada tem a ver com eu e o Senhor. E no caso desses jovens da Virgínia, eles tiveram uma rara oportunidade de ajudar um de seus próprios amigos. Jacob, um rapaz que também compartilha a jornada de andar a segunda milha, ou pôde fazê-lo ainda melhor com a ajuda de seus amigos. Só de estar com Jacob e poder conhecê-lo melhor foi algo que realmente valeu a pena. Foi realmente uma experiência inesquecível ajudar o Jacob e trabalhar com minha própria família aqui. Ele merece ter uma experiência maravilhosa e desfrutar da bênção de participar. Oh, bless me now, my Savior, I come to thee. Música e palavras de inspiração, uma expressão conhecida dos santos dos últimos dias, descreve a maneira como David Archuleta compartilha a mensagem da igreja. O finalista do American Idol, músico e ex-missionário, cantou e conversou com os líderes dos jovens durante uma transmissão de vídeo no Facebook do Jovem Sud. Ele falou de suas experiências missionárias no Chile e de como a música teve um papel significativo no campo missionário. Eles sempre comentavam sobre o que sentiam. E não era nenhuma opinião pré-concebida. Foi bom saber que sentiram algo, que na verdade era o Espírito. E compreenderam ainda melhor o nosso propósito. Para assistir a gravação das músicas e da entrevista online de David Archuleta, entre em lds.org/youth/activities. Um momento mágico para um público de jovens e adultos que ouviram um conjunto de músicas que pareciam se identificar com o lugar mais feliz da Terra. A inconfundível canção da Disney, Se Uma Estrela Aparecer, escrita pelo compositor santo dos últimos dias Lee Harline, de Utah, deu início a um show de músicas. E ficou ainda melhor quando Santino Fontana interpretou outros sucessos da Disney e uma seleção especial de músicas cantadas com o coro do Tabernáculo e a orquestra da Praça do Templo para comemorar o Dia dos Pioneiros em julho, no Centro de Conferências em Salt Lake City. Someone happy, make just someone happy, and you will be happy too. Santino Fontana é um conhecido astro da Broadway, indicado ao Prêmio Tony, que interpretou a voz do personagem malvado do desenho animado da Disney, Frozen. Essa incrível combinação preparou o ambiente para a apresentação do coro e a orquestra na noite do dia 18 de julho.
Não vou mentir, estar aqui é uma experiência assustadora, mas estou muito entusiasmado. Ao contrário do personagem malvado interpretado em Frozen, Santino fez o público sorrir e, com a ajuda do coro e da orquestra, cantou uma série de sucessos que foram populares ao longo dos anos e que têm um tema em comum: a felicidade. Fiquem conosco e descubram por que seu extraordinário dom artístico não é a única coisa que ela pode compartilhar. Cercado por seus filhos já adultos, o santo dos últimos dias, Juan Rubio, emana o calor e a segurança de uma figura paterna, adorada pela família. Mas houve uma época em que sua vida não dava tanta esperança. Em Cuba, não conhecíamos muito sobre Deus. Foi no início da década de 1960, quando tinha 20 e poucos anos, que Juan passou por um período de enorme agitação política em Cuba, onde nasceu. A revolução havia transformado sua terra natal e a tensão nessa região levou a nação à beira de um conflito militar, o que levou muitos a emigrar para outros países. A primeira coisa que eles tentam fazer em países em que não desfrutamos de liberdade é procurar destruir a família. Dissolvendo a família, é mais fácil controlar, é mais fácil corroer e tirar a liberdade das pessoas. Por fim, Juan Rubio mudou-se em 1967 para Miami, no sul da Flórida. A infusão de idiomas, a diversidade cultural, um clima ao qual ele estava acostumado e a oportunidade de progredir deram um novo início para Juan, especialmente a descoberta de uma nova fé, numa nova religião. E desde o princípio foi um encontro de família quando ele foi apresentado para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Minha irmã encontrou o Evangelho e todos foram batizados antes de mim. Uma das coisas que mais gosto na igreja é sua ênfase na família. Tudo tem a ver com a família. A igreja foi feita para a família e não a família para a igreja. E tudo se concentra em torno da família e em torno da fé. E essa é uma das coisas que mais gosto. Nos anos subsequentes, Juan iniciou vários empreendimentos comerciais para sustentar a família crescente. Dono de um posto de gasolina, reforma de casas e consultoria de empreendimentos comerciais. E agora, quase 50 anos depois de Juan ter iniciado sua jornada de fé em seu novo país, ele sente uma alegria imensa por sua família, ao comemorarem juntos o término da construção de um novo templo em Fort Lauderdale nesta primavera. Eu estava justamente lendo um discurso de conferência sobre como as pessoas vêm para cá e têm a oportunidade de conhecer o Evangelho e a igreja. Além disso, ter um templo aqui, puxa vida, isso é perfeito. A fé e a família são os ingredientes-chave do plano do nosso Pai Celestial para nós. A igreja sempre vem em primeiro lugar, e esse tem sido o motivo de nosso sucesso em permanecer juntos como família e em continuar ativos na igreja. Estou muito nervosa, para ser sincera, mas é emocionante. O mundo de uma bailarina profissional é ao mesmo tempo gratificante e muito desafiador. Mas para Andrea Bell, da Companhia de Balé de Los Angeles, é o amor por essa arte cênica que a motiva a seguir em frente. Ela conheceu a vida no palco de Nova York a Los Angeles desde que era adolescente. Com o balé, aprendi uma disciplina incrível. Ele exige física, mental e até emocionalmente. Realmente é um trabalho que exige muito. Simplesmente não há muito espaço para qualquer outra coisa na vida de Andrea, ou isso é que parece. A cada 2 semanas, após ensaios exaustivos, Andrea e outros de sua ala de jovens adultos solteiros ajudam algumas crianças do centro da cidade da Igreja Batista Pilgrim Missionary em Los Angeles. Assim que chegamos, sentimos, é disso que eu estava precisando no meu dia, na minha semana, o tempo todo. A melhor coisa de vir a Pilgrim
é que todos sabem que são filhos de Deus. Sabemos que somos filhos de Deus. Quando nos reunimos aqui, sentimos um ambiente de família. As crianças vêm com muito amor. Os jovens adultos que vêm ajudá-las chegam com muito amor. E isso faz com que transforme em uma família. Essa interação é divertida e também tem um propósito de ensinar e incentivar as crianças a se abrirem e a compartilhar oportunidades que podem surgir. Provavelmente é a última coisa que alguém poderia esperar que uma bailarina faria nas noites de folga, mas... é muito divertido. As pessoas reagem de modo muito interessante e dizem: isso é ótimo, que legal, eu jamais esperaria que fizessem isso à noite. Eu penso: venham comigo, venham, não vão querer ir embora. Esse programa de mentores começou com uma conversa entre um ministro batista e um bispo mórmon e seguiu um caminho peculiar. E para Andrea Bell foi o encontro de uma surpresa. Ir toda quarta-feira para o programa tem sido maravilhoso para mim. É como uma válvula de escape do balé. Isso tem completado minha profissão. Espero ter passado minha esperança e desejo de que eles continuem se esforçando. Espero ter sido capaz de ajudá-los a compreender que tudo é possível. Quando voltarmos, o que acontece no coração dos rapazes antes de serem chamados para servir? E vamos ver o que acontece com uma família quando o chamado para servir motiva todos que estão se preparando. Bem, agora temos quase 86 mil missionários. O grande exército de missionários continua a estabelecer novas maneiras de abranger globalmente. Em julho, a primeira presidência da igreja anunciou um modo especial para os missionários realizarem seu trabalho. Eles agora estão autorizados a expandir o uso de dispositivos digitais e será um mini iPad. Esse método será utilizado por mais de 32 mil missionários que servem em 162 missões da América do Norte, Canadá, Japão e Europa Ocidental. A maioria dos missionários tem muita facilidade e é muito capaz em termos do uso da tecnologia digital. Tratam-se de ferramentas muito eficazes para planejar, comunicar-se com os líderes locais, o presidente da missão e manter contato com os pesquisadores que estão sendo ensinados. Cremos que os jovens desta igreja continuarão a dizer sim para o serviço missionário e que continuarão a decidir tornar-se jovens discípulos de Cristo. Para eles, trata-se de uma oferta voluntária ao Senhor e a seus semelhantes. Em 2010, na cidade de Immokalee, na ensolarada Flórida, Junior Reis era o único rapaz santo dos últimos dias de uma pequena congregação. Tenho que abrir a boca, porque sou o único, sabe? Há muitos rapazes em Immokalee. Junior Reis foi desafiado a sair e a convidar alguns amigos. E a partir daí, passo a passo, temos cada vez mais jovens. Tudo começou com uma pessoa, como uma árvore. Foi extraordinário ver 26 rapazes não apenas indo à igreja e desenvolvendo amizades duradouras, mas também sentindo a alegria de estar envolvidos na obra missionária. Avancemos agora para 2014. Muitos dos rapazes de Immokalee cultivaram esse espírito missionário no coração e alguns serviram como missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Até agora, 6 serviram missão de tempo integral e outros prestes a sair no ano que vem. Uma missão é a coisa mais importante que eu poderia ter feito naquela época. Aluno da BYU, Fan Charles mantém uma rotina rigorosa. Ele está competindo na equipe de corrida da BYU e está se preparando para seguir a carreira de educação fundamental. Antes de estudar na BYU, ele foi missionário em Illinois. No campo missionário, quanto mais oportunidades eu tinha de falar com pessoas, mais sentia: puxa, o Senhor está me usando para abençoar a vida de seus filhos. Sentimentos semelhantes são expressos por Joseph Silva, aluno da BYU Idaho. Como Fan, ele se lembra muito da época em Immokalee e como missionário no Chile. Enquanto eu tentava fazer a vontade de Deus, senti que eu estava crescendo espiritualmente
e me tornando uma pessoa melhor. Em Immokalee, Julian Valejo é um rapaz que cursa o ensino médio e está se preparando para servir em uma missão. Ele diz que deseja servir uma missão em parte pelo exemplo de seus amigos, como Fanfan e Joseph. Ao ficar mais velho e conhecer ex-missionários, pude ver como é a vida deles e o quanto eles foram abençoados, como foram tocados por Deus e como sua vida mudou. É esse sentimento de mudança e alegria que tocou a vida daqueles rapazes, sentimentos que continuam a influenciá-los hoje. A coisa mais importante é o Evangelho de Jesus Cristo e não devemos deixar que nada atrapalhe isso. Sinto que é isso que o Evangelho de Jesus Cristo significa para mim, que é isso que a igreja significa para mim, estender a mão para os filhos de Deus. Um simples sorriso, uma palavra pode tocar a vida deles e afetar a maneira com que se aproximam de Deus. Esta é Kelly. Este é o meu filho Jeremy. E esta é Kimberly. E este é meu outro filho Paul. É uma honra e uma emoção para as famílias de santos dos últimos dias enviar um elder ou uma sister para o campo missionário. Nossos filhos cresceram ouvindo os missionários todos os domingos. Mas para Juan Pablo e Cristina Trujillo, a lista de missionários de tempo integral não foi acumulada ao longo de vários anos. Não. Devido à época da nova idade para servir, Juan Pablo e Cristina Trujillo de Quito, Equador, acompanham e escrevem muitas cartas para seus 2 filhos e 2 filhas, com idades entre 20 a 25 anos, todos na missão. Paul na Argentina, Kelly no Peru, Jeremy lá na Califórnia e Kimberly no Colorado. Espero ansiosamente que chegue a segunda-feira para poder ler as cartas e as experiências deles. Não sabíamos quanto amor Deus tinha por nós, como seus filhos. Mas sabemos que muitos anjos os protegem. Jeremy, descrito como o independente, foi o primeiro a ser chamado para a missão Califórnia Ventura, depois de economizar e trabalhar em outro país no ano passado. E sua preparação pôs em ação um desejo ainda maior de servir por causa de seus irmãos mais jovens. Mas houve uma época em que Jeremy não sabia se o serviço missionário estaria em seu futuro. Ele se lembra do incentivo de sua irmã Kimberly. Era ela que realmente ficava lá, ao meu lado, quando eu precisava de alguém para conversar. A missão pode mudar-nos muito. Podemos ser convertidos ao Senhor. A Sister Trujillo sabe disso por experiência própria. Ela foi chamada para a missão Colorado Denver Sul 5 meses depois que Jeremy partiu para a Califórnia. Ela se lembra de sua casa com a mãe e o pai, quando eles eram todos bem pequenos, e os momentos que sua família passou com os missionários. Todos os missionários faziam parte de nossa família. E toda vez que eles compartilhavam uma mensagem com nossa família, eles nos incentivavam a seguir Jesus Cristo e ser um exemplo para outras pessoas. Nosso filho Paul nos escreveu uma carta contando que se sentiam orgulhoso por ter 4 membros de sua família servindo missão. Isso nos enche de muita alegria, porque o trabalho que estão fazendo é muito importante. A parte mais difícil, às vezes, é ter que escrever para 4 missionários ao mesmo tempo. Às vezes, tenho que lembrar as experiências de cada um para poder responder e motivá-los. A família Trujillo espera ansiosamente o Natal de 2015, quando todos estarão de volta. E com todas as suas experiências missionárias para compartilhar. Que reunião vai ser essa? Estamos unidos em um só propósito, que é o de levar almas a Cristo. Estamos todos separados, todos em diferentes partes do mundo, mas estamos unidos pelo Espírito. Não consigo imaginar minha vida sem eles. Simplesmente os amo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresentou Notícias da Igreja, outubro de 2014. Para ver notícias da Igreja online, entre no site mormonnewsroom.org.